Qual é a mentira cuja paternidade o Senhor Jesus atribui ao diabo? Você sabe qual é? Não sabe? Então, vem comigo que hoje nós vamos entender que mentira é essa. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao canal Quero Saber, conhecimentos compartilhados com você. Primeiramente, eu quero te pedir desculpa pela demora dos vídeos, né? A gente está tentando aí ter um fundo, né? Um painel melhor, mas está difícil. Mas então a gente vai dar continuidade. Então peço desculpa pela demora e a gente está preparando alguns vídeos para compartilhar com você. E vem aí também um estudo, nós vamos fazer um estudo de interpretação bíblica, e esse estudo é gratuito, então não perca, fique aí por dentro. Eu quero te agradecer também pela sua inscrição, e você que ainda não é inscrito, se inscreve e acompanha a gente aí, porque vem muita coisa boa por aí. Bom, em alguns momentos da vida, em algumas situações, você, nós, usamos de alguma mentira. Seja ela para nos beneficiarmos, seja ela para não sermos incomodados ou até mesmo para não sermos prejudicados. E há aqueles também que usam, né, de mentiras constantes. E a gente sabe que a vida com base em mentiras só prejudica aqueles que a praticam. Mas isso não quer dizer que nós não possamos nos arrepender dessas mentiras e confessá-las e sermos perdoados pelo Senhor Jesus. Mas hoje nós vamos entender que mentira é essa que o diabo é pai dela. Jesus diz claramente que o diabo é pai dessa mentira. Eu quero ler com você um texto bíblico que se encontra lá em João, versículo 44. O texto diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja bem que está grifado aí, o pai da mentira, para a gente poder focar, né, se aperceber e entender de fato qual é essa mentira. Eu começo aqui dizendo que a religiosidade cega e também mata. Ela nos afasta de Deus e nos dá uma falsa sensação de que somos melhores do que os outros. Então, alguns pensam que a religiosidade nos aproxima de Deus, quando na verdade ela nos afasta do Senhor Jesus. Eu vou usar aqui uma regra de interpretação bíblica, que é a seguinte regra: você lê o contexto, ou seja, o antes e o depois. Se você ler o capítulo 8, que é o caso aqui nosso, você precisa ler o capítulo 7 e o capítulo 9 para você entender por que Jesus disse o que disse para estes homens, essas pessoas, por que ele foi tão enfático assim. Então, dentro desse texto e do contexto, nós encontramos dois grupos de religiosos que perseguiam ao Senhor Jesus, com um grande desejo de matá-lo. Então, frases como, de quem és tu? Quem é teu pai? Você é um pecador. Você não é de Deus. Você é samaritano e tens demônios. Foram frases ditas por esses dois grupos de religiosos com respeito à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, dois grupos de religiosos estavam interpelando, interrogando, questionando o Senhor Jesus dentro desse contexto, ou seja, os escribas e os
fariseus, né? Por isso Jesus, em algumas vezes, chamavam esses fariseus de hipócritas, de falsos, que usavam máscaras. Então, você lendo o contexto, a gente começa a encontrar alguns vestígios, algumas pistas de que mentira é essa, que de fato o diabo é o pai. Qual é a mentira cuja paternidade o Senhor Jesus atribui ao diabo? Então percebe aí, toda mentira, que mentira é essa? Toda mentira que esconde Jesus, Cristo da humanidade, como de fato Ele é e as Escrituras nos dizem, ou seja, como o Salvador da humanidade, como a luz do mundo, como o pão da vida, como a verdade que liberta, como a fonte da água viva, como o único caminho que nos leva a Deus, como o Filho de Deus e como o próprio Deus encarnado. Então, toda mentira que esconde Jesus Cristo da humanidade é essa mentira que tem como pai o diabo. Vamos lá, para a gente simplificar melhor, para que a gente possa assimilar melhor que mentira, que tipo de mentira é essa. Bom, para alguns religiosos, Jesus Cristo, por exemplo, para o budismo, Jesus Cristo é um ser iluminado apenas. É um Buda que estudou com um monge na sua juventude e que na prática de suas meditações ele atingiu a iluminação, o Nirvana. Ou seja, para esse grupo de religiosos, Jesus é apenas isso. Para o Islã, os religiosos do Islã, Jesus é apenas um profeta enviado por Deus, o filho da Virgem Maria, um servo de Deus, e eles negam a sua crucificação. E para o judaísmo, Jesus não é filho de Deus, Jesus não é o Messias prometido, não aceitam a sua divindade e não acreditam que Jesus Cristo seja o Deus encarnado. Então, toda mentira, vou repetir aqui para você assimilar e gravar, toda mentira que esconde Jesus Cristo como de fato Ele é e como as Escrituras nos ensinam, é essa mentira cuja paternidade Jesus atribui ao diabo. E todos aqueles que com convicção, com força, defendem essa mentira, estão dentro daquele grupo que Jesus chama de os mentirosos, porque eles dificilmente vão se render a Jesus Cristo, porque têm suas mentes cauterizadas, são cegos e não conseguem ouvir a verdade, porque segundo o texto, segundo o versículo, tem como pai o diabo. Amém? Então eu espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aqui nos comentários e compartilha conosco para que a gente possa entender, para que a gente possa conversar e aprofundar mais esse conhecimento. Eu vou ficando por aqui, aguarde aí, mais vídeos serão editados. Espero que você, e desejo também que você tenha uma vida feliz, abençoada e cheia de notícias boas. Obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo, querendo Deus. Tchau!